Nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores fones Bluetooth custo-benefício para comprar atualmente. Fones Bluetooth, mais do que qualquer outra coisa, é o que mais tem no mercado. Eu mesmo já testei mais de 50 fones, mas infelizmente a maioria é muito ruim e não vale o preço. Por isso hoje eu montei essa lista com várias opções de fones excelentes e baratos, não tem nenhum muito caro. Só lembrando que o link de onde você acha todos eles pelo melhor preço da internet eu vou deixar aqui na descrição. E é isso aí, como de costume eu vou começar da opção mais baratinha e vou subindo a faixa de preço ao decorrer do vídeo, beleza? E para começar, o fone Bluetooth mais barato que eu recomendo você comprar hoje em dia é o GM2 Pro da Lenovo. Não tem pra onde correr, pessoal. Eu já recomendei ele várias vezes aqui no canal e ele continua sendo a melhor opção para economizar. O GM2 Pro você encontra ele custando ali na faixa dos R$70 e dentre todos os fones que custam menos de R$100, ele é o que tem a melhor qualidade de áudio e também o melhor acabamento. Até tem outras opções de fones que entregam um áudio minimamente bom, só que a marca foca só nisso e esquece do acabamento. Aí, cara, se o fone cair no chão ou acontecer qualquer outra coisa, ele pode estragar mais facilmente por não ser tão resistente. Um ótimo exemplo é esse fone modelo F95. Eu já falei desse fone aqui no canal há um bom tempo atrás, tem mais de um ano, e ele é muito barato. Você consegue achar ele custando entre R$20 e R$30. E assim, pessoal, ele até tem uma qualidade de áudio, como eu posso dizer, o áudio dele não é uma merda pelo preço, que por ser um fone de R$30 é um ponto positivo, só que o acabamento dele é muito simples. Se cair no chão algumas vezes tem perigo de estragar e tudo mais. Por isso eu te falo, você pode até comprar ele se a sua grana estiver apertada, se você não tem dinheiro e precisa comprar um fone o mais barato possível, que tenha um áudio bom, que não pareça uma caixa de abelha, aí beleza. Mas caso contrário, cara, eu recomendo muito mais você juntar um dinheiro e comprar o GM2 Pro da Lenovo. O GM2 Pro eu já usei ele como fone principal por mais de um mês para poder testar direitinho, usando na academia e tal, e deu pra ver que ele é um fone bem resistente e com uma ergonomia boa também. Ele é um fone bem confortável. Durante o treino dificilmente ele vai cair da sua orelha, ele encaixa super bem mesmo, e um grande ponto positivo dele também é que ele tem a proteção IPX5. Essa proteção basicamente protege ele contra uma chuva até um pouco mais forte e também ele é 100% resistente ao seu suor, o que é extremamente importante para quem treina na academia ou pratica algum esporte. Se você não treina fofo, com certeza você sua bastante e o seu suor não vai danificar o fone. Além disso, o GM2 Pro conta também com uma bateria aí que dura umas 5 horas de reprodução, podem chegar até 30 horas se contar com a carga do estojo. Então, pessoal, se você busca o fone Bluetooth com a melhor qualidade de áudio possível e o mais completo abaixo dos R$100, o GM2 Pro é a melhor opção. Já custando um pouquinho mais caro, se você puder investir um pouquinho a mais, na faixa dos R$100 você já tem duas opções, que é o Xiaomi Redmi Buds 6 Play e o Redmi Buds 6 Active. Eu tô colocando duas opções aqui, pessoal, porque esses dois fones, eles têm configurações bem parecidas e um preço bem próximo também. O Redmi Buds 6 Play, ele custa entre R$80 e R$100, enquanto o Buds 6 Active já custa entre R$100 e R$120. E no geral, a qualidade de reprodução de áudio dos dois é quase igual. O Redmi Buds 6 Active, ele até tem um driver um pouco maior, ele tem drivers de 14.2mm, enquanto o Buds 6 Play tem drivers de 10mm. Mas cara, isso não quer dizer que o áudio dele é melhor, só que ele tem graves mais fortes e um som mais alto. Na qualidade de reprodução de áudio mesmo, os dois são bem parecidos. Eles reproduzem um áudio bem limpo, tem uma grande melhora em relação ao GM2 Pro, o áudio deles é mais cheio mesmo, e o Buds 6 Active é um pouco mais caro só porque ele tem algumas configurações a mais. Ele tem, por exemplo, uma tecnologia de redução de ruído um pouco melhor, os dois têm redução de ruído, mas a do Buds 6 Play é mais avançada, ele reduz mais o ruído ao seu redor, e o microfone do Buds 6 Active é melhor também, isso porque ele já vem com 4 microfones embutidos, tem 2 em cada lado, enquanto o Buds 6 Play tem só um em cada lado. Em contrapartida, pessoal, o Redmi Buds 6 Play tem uma autonomia de bateria maior, ele consegue durar até 38 horas contando com o estojo, enquanto o Buds 6 Active dura no máximo 30 horas. Então, para escolher qual dos dois comprar, faz muito mais sentido você olhar se pesa mais para você ter um microfone e um cancelamento de ruído melhor ou uma autonomia de bateria maior, já que se for olhar só a qualidade de áudio, os dois são praticamente iguais e eles também têm a proteção IPX4 igual. Já custando na faixa dos R$160, aqui eu também tenho duas recomendações, que é o Huawei FreeBuds SE2 e o Soundcore P20i. Eu resolvi colocar essas duas opções, pessoal, porque esses dois fones têm uma qualidade de reprodução de áudio bem parecida também, os dois têm drivers de 10mm, porém cada um tem um propósito diferente. O Soundcore P20i, ele é um fone de borrachinha, que é o mais comum do mercado hoje em dia, mas tem muita gente que não gosta de fones de borrachinha, inclusive esse é o caso da minha esposa. E se esse for o seu caso, o Huawei FreeBuds SE2 faz muito mais sentido. Como eu falei, esses dois fones têm uma qualidade de áudio praticamente igual, eles reproduzem um som bem limpo e na
natural, com graves, médios e agudos bem nítidos, e mesmo quando você coloca o volume no máximo, você ainda sente o som com clareza. E o único ponto que pode fazer uma diferença é que, pelo fato do Soundcore IP20i ser um fone de borrachinha, naturalmente ele veda mais o som do ambiente externo e dá uma sensação de um som mais cheio, mas isso é por causa da construção dele. Os fones de borrachinha têm essa característica de ficar mais encaixado na orelha, mas aí vai do gosto de cada um. Tem gente que prefere fone de borrachinha e tem quem prefere sem, né? E as principais diferenças mesmo fica primeiro na bateria. O Huawei FreeBuds SE2 se destaca por ter uma autonomia de até 40 horas contando com estojo, o que para quem esquece, por exemplo, de recarregar é muito importante. Eu mesmo sou esse tipo de pessoa e prefiro comprar fones com uma autonomia maior. E já o Soundcore IP20i tem uma autonomia de até 30 horas, o que não é ruim. Sobre o carregamento, os dois têm carregamento rápido, com apenas 10 minutos de carga eles conseguem reproduzir mais de 2 horas de música, novamente dizendo que para quem esquece de recarregar o fone isso é excelente. E nas proteções, o Soundcore IP20i vem com a proteção IPX5, enquanto o Huawei FreeBuds SE tem a proteção IP54. Basicamente, pessoal, o IPX5 do Soundcore é um pouco mais resistente à água, como eu falei antes, ele resiste até a uma chuva um pouco mais forte, enquanto a proteção IP54 do Huawei protege ele tanto contra a água quanto contra a poeira. Aí fica mais a seu critério, dependendo do lugar onde você mora, se é perto da praia, na roça ou qualquer lugar que tenha poeira, você tem que pensar nisso também. Pessoal, esses pontos pesam muito mais na escolha de um fone do que de fato a qualidade de áudio. Óbvio que ter um áudio de qualidade é essencial, e de acordo com o que eu vou subindo a faixa de preço aqui, os fones têm sim um áudio melhor que os anteriores, mas as outras configurações como proteções e bateria é extremamente importante levar em consideração, porque cara, esses fones aí custam 120, 150, 200 reais e o nosso dinheiro não é lixo, né? A gente tem que pensar nisso pro fone durar o máximo possível. Continuando o vídeo, agora é o seguinte, pessoal, até agora no vídeo eu foquei em mostrar só fones o mais barato possível, que entrega o melhor áudio possível e as melhores configurações também, mas infelizmente esses são fones de entrada, cara. Essa é a realidade do mercado hoje em dia. Um fone de 150 reais é um fone de entrada, mas se você conseguir investir um pouco a mais, na faixa dos 200 reais, você já consegue comprar o Baseus Bass PB1 Pro. Esse que é um fone que já sobe de categoria em relação aos anteriores, trazendo aí recursos mais premium, como cancelamento de ruído ativo e suporte a áudio de alta fidelidade. Primeiro, sobre o cancelamento de ruído ativo, essa tecnologia faz uma enorme diferença na qualidade de reprodução de áudio e também na sua experiência do dia a dia. O cancelamento de ruído ativo basicamente reduz quase 100% dos ruídos ao seu redor e você escuta só a música. Eu gosto bastante de usar o exemplo da academia, que é um ambiente bastante barulhento mesmo, e com os fones anteriores, cara, você vai ter sim um áudio muito bom e de qualidade, porém quando você estiver escutando música, por exemplo, ainda vai dar para escutar um pouco dos ruídos ao seu redor. Se alguém falar perto de você, dá para escutar um pouco, você vai perceber que tem gente ao seu redor, dá para escutar as anilhas batendo, aquelas pessoas que treinam gritando, eu não sei se tem na sua academia. Ou trazendo outro exemplo, como uma rua mais movimentada mesmo, eu por exemplo corro de vez em quando na rua e usando um fone sem cancelamento de ruído ativo, dá para perceber ainda o som dos carros e das motos passando perto de você. Além disso, como eu falei, o Baseus Bass BB1 Pro tem suporte a áudio de alta fidelidade. Esse fone possui a certificação Hi-Res, o que garante para ele um áudio de mais qualidade. Esse fone é capaz de reproduzir áudios mais fiéis e com mais detalhes. E explicando de uma maneira bem simples para todo mundo entender, um fone sem certificação Hi-Res é como se ele tivesse uma qualidade Full HD, que é muito boa, cara, é uma ótima qualidade. Mas um fone com certificação Hi-Res, ele já é como se fosse 4K, ou seja, o áudio dele é muito superior. Você consegue notar mais detalhes na música, consegue escutar melhor uma nota de algum instrumento, por exemplo, consegue notar às vezes até a respiração de uma pessoa, o que não era possível em um fone sem certificação Hi-Res. Enfim, pessoal, eu acho que deu para vocês entenderem. E além da excelente qualidade de áudio, óbvio que o Baseus Bass BB1 Pro também é um fone bem completo. Ele tem a proteção IP55, ou seja, ele é resistente à água e à poeira. Essa proteção inclusive é melhor que a IP54. Ele já conta também com 6 microfones, 3 em cada lado e todos eles com cancelamento de ruído, e a bateria dele já consegue durar até 55 horas com estojo. Ou seja, pessoal, se você puder investir um pouco a mais, por 200 reais você já consegue comprar um fone praticamente top de linha. Mas presta atenção aqui, pessoal, eu falei no início do vídeo que eu só ia recomendar fones baratos, mas eu não tinha como ficar sem falar desse fone aqui, o QCY Melobuds N70. Tipo assim, ele não custa um absurdo, tá? Você acha ele ali na faixa dos 300 reais, e eu sei que 300 reais é muito dinheiro, pessoal, calma. Eu só tô falando isso porque pelo que ele entrega vale a pena demais. E eu tô falando isso por experiência própria também, porque esse é o fone que eu uso atualmente no meu dia a dia. Eu uso ele pra tudo, cara, pra trabalhar, pra treinar. Às vezes eu tô até dirigindo o carro e prefiro escutar
escutar música no fone do que no som do carro, porque, pessoal, primeiro que a qualidade de reprodução de áudio dele é de um fone top de linha mesmo, ele não perde em nada para nenhum outro fone Bluetooth mais caro, e isso tem um motivo. O QCY Melobuds N70 conta com um sistema de áudio dual core. Ele basicamente tem um driver dinâmico de 10mm e um tweeter MEMS, que basicamente é um driver dedicado em reproduzir os agudos, e isso basicamente resulta em um som mais equilibrado com graves, médios e agudos mais detalhados mesmo. Além disso, ele também tem a certificação Hi-Res e conta com um cancelamento de ruído ativo adaptativo, que na minha opinião é um dos grandes pontos positivos dele. A primeira vez que eu usei essa tecnologia, eu tava aqui em casa e a minha esposa veio falar comigo. E mesmo quando você pausa a música, ainda fica um pouco difícil de entender a pessoa por causa do cancelamento de ruído natural do fone mesmo na orelha. Aí, cara, esse fone meio que ativou os microfones para eu poder escutar melhor ela falando. Ele meio que identificou que tinha alguém falando comigo. E esse cancelamento de ruído adaptativo acontece também quando você tá em um ambiente mais barulhento. Aí o próprio fone ativa o cancelamento de ruído ativo e remove todo o ruído do ambiente. Em contrapartida, pessoal, esse cancelamento de ruído adaptativo, quando ativo, ele gasta um pouco mais de bateria. Por isso eu não deixo sempre ativo e uso mais uma outra tecnologia dele, que é o seguinte: quando você tá escutando música ou assistindo vídeo no YouTube ou qualquer outra coisa, quando você tira o fone da orelha, ele automaticamente pausa a música, cara. Aí quando você coloca o fone na orelha de novo, ele volta a reprodução. Cara, toda vez que eu faço isso eu fico bobo. É muito tecnológico pra mim, na moral. Eu não tô acostumado com isso até hoje. E pessoal, essas tecnologias é o que fazem esse fone custar um pouco mais caro. Óbvio que a excelente qualidade de reprodução de áudio conta muito, mas por ele ser um fone muito completo assim, vale a pena demais, de verdade. E sobre a bateria dele, como eu falei, com o cancelamento de ruído ativo ligado, ela pode durar até 35 horas contando com o estojo, e se você desligar pode durar até 50 horas. Por isso que dependendo do lugar, se não tiver muito barulho, eu sempre desativo. É bem fácil, é só baixar o aplicativo dele lá na Play Store. Além disso, o QCY Melobuds N70, ele conta também com o Bluetooth 6.0, eu mesmo uso isso sempre, uso ele no meu celular e no notebook ao mesmo tempo, e ele tem também modo de baixa latência para jogos, proteção IPX5, 3 microfones em cada lado com cancelamento de ruído. Enfim, pessoal, vale a pena pagar o preço nesse fone. Ele é sim um pouco mais caro, R$300 não é pouco dinheiro, mas ele já é um fone top de linha, pessoal. Você vai ter um fone muito completo pro dia a dia. O link de onde você acha ele e todos os fones que eu recomendei aqui no vídeo eu vou deixar aqui na descrição. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui porque eu vou te ajudar. E é isso aí, até a próxima.